Esta casa adentrou na noite de hoje, na certeza de que o Pai, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, que tem planos para cada um de nós, e esses planos são muito maiores do que nós possamos imaginar, nos trouxe e nos uniu na noite de hoje, para que nos minutos a seguir, para que na hora que se adentrará, possamos todos estarmos mergulhados num oceano da misericórdia divina, das energias maior emanadas pelo excelsos do amor de Deus, que na noite de hoje tocará os vossos corpos espirituais, tocando também os vossos corpos materiais, mas acima de tudo, reabastecendo a chama da vida, o espírito que lhes anima o corpo da matéria, lhes anima o corpo do plano espiritual, reabastecendo de fervura, de calor, de amor, o Espírito fragmentado do amor do Pai em cada um de nós. E este amor do Pai que reside em cada espírito encarnado e desencarnado que da noite de hoje aqui está, possa ser intensificado neste oceano de energia, na certeza de que os planos dele para cada um de nós ainda não conhecemos, mas sabemos que são maravilhosos, que são perfeitos e que por lapidações estaremos entrando no reino de Deus, que não é deste mundo. Agradeço a presença de cada um de vós, irmãos encarnados, que para junto de vós trouxeram outros tantos irmãos desencarnados, para que na noite de hoje possamos todos estar numa mesma energia, como se fôssemos um só corpo e um só espírito. Agradeço aos trabalhadores da casa, que por amor em vossos corações possibilitam que os trabalhos da noite de hoje aconteçam. A todos os trabalhadores da casa, de todos os dias de trabalho, que estacionam a sua vida e o seu cotidiano para nesta casa empregar-se, doar-se o seu tempo em prol de outros irmãos que por muitos desconhecem, mas que encontram nesta casa uma mão amiga, um abraço acolhedor, um sorriso fraternal. Aqueles tantos que aqui ainda estão chegando, que se tornarão trabalhadores da casa, no seu tempo, no seu momento, sejam todos vós bem-vindos a esta casa que está sobre o pilar de Jesus Cristo de Nazaré, sobre o amor maior de Deus, nosso Pai Celestial. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite, para estarmos com cada um de vós e podermos intercambiar as informações permitidas por Pai, o nosso Deus, aquele que nos criou, na noite de hoje. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que Cristo nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite a todos. É com alegria que estamos unidos em mais uma noite. Vamos aproveitar o nosso tempo ao máximo. Quem gostaria de iniciar com as perguntas? Sim. Crise do pânico. Isso é assim, do nada. Ok. Vamos primeiro falar sobre o processo obsessivo e como ele age no corpo e como é biologicamente essa interseção do espírito para com o corpo. Toda a comunicação espiritual para com o corpo se dá por uma glândula chamada glândula pineal. Ela está bem no centro do cérebro, protegido por um cérebro reptiliano primitivo, pelo cérebro do córtex frontal, o cérebro mais novo, e pela caixa craniana,
os ossos mais duros e resistentes do corpo humano. É a glândula da vida. Por esta glândula há comunicação com o plano espiritual. O teu espírito se comunica através dela e que anima através dela o seu corpo. Qualquer dolo, qualquer lesão nesta glândula penial, existe imediata a morte cerebral. Existe o organismo biológico funcionando, mas não há um espírito habitando o corpo. Esta glândula é a glândula da vida. Por isso que ela está no local mais protegido do corpo humano. Qualquer lesão nela, a morte do espírito para este corpo animado imediatamente. Nesta glândula, ela é revestida imediatamente pelo cérebro reptiliano, o cérebro da nossa evolução da espécie humana desde os primórdios. É um cérebro pequeno, agido por instintos, e sobre ele os sistemas neurais e nervosos, que se ramificam antes de chegar no córtex frontal. Esta é a estrutura cerebral do bioma do reino hominal. Assim sendo, o espírito, ao encontrar no corpo, ele habita primeiramente esse cérebro reptiliano, que ele é regido por instintos. 3 instintos básicos: procriação, alimentação e medo. Esses 3 instintos, ele é do reino animal. É o que faz a prosperidade da espécie, seja hominal ou animal. É os instintos que regem a humanidade. Então, o espírito entrando no corpo, ele já encontra o cérebro primeiro, que anima o corpo por instintos, e são esses. Acima do cérebro reptiliano, o sistema nervoso, e depois o sistema racional, o cérebro jovial, o cérebro mais novo, capaz de fazer as colocações, o contraponto, o contrabalanceio, as fórmulas, o raciocínio de que isso é, isso não é. Então, depois que o teu espírito chega no córtex frontal, que é a racionalização mais jovial de nós, espíritos deste mundo, já na provas e expiações, saídos do primitivismo. Quando existe uma obsessão, o obsessor ele entra pelo mesmo canal do espírito, e ao entrar no seu corpo mental, ele encontra os instintos. O instinto do medo, ele é o instinto primitivo, e um instinto muito fácil de um espírito obsessor acionar o irmão encarnado. Então, por muito, um obsessor ganha a confiança do irmão encarnado, adentra pelo canal da glândula penial e acessa o cérebro reptiliano, estimulando o medo. Se saindo do cérebro reptiliano, antes de chegar no córtex frontal, ele aciona o sistema nervoso, ele paralisa o corpo. Aqui temos a síndrome do pânico. É o medo excessivo com a paralisação motora. Nessa escala. O que desconstrói a síndrome do pânico é a racionalização. Esse cérebro mais jovem, a capacidade de falar, eu vou vencer, eu não vou esmurecer, eu não vou cair, eu não vou desistir, em forma racional. Porque a certeza de que tudo vai passar é a vitória que eu já tive na minha vida, nas minhas vidas e nas minhas vitórias dessa existência. É a certeza de que tudo passa. Essa fórmula racional de lidar com as dificuldades, de combater o medo, destrava o sistema nervoso e ordena ao cérebro reptiliano a desbloquear o medo. Isso se faz de duas formas, racionalmente ou quimicamente. Quando se toma um medicamento para a síndrome do pânico, ela vem e age no sistema nervoso. Ela dopa o sistema nervoso, te relaxando o sistema muscular. E ela age no cérebro reptiliano, retardando a ação de hormônios quando acionado o medo. Então você castra quimicamente esse processo. Ou você procura uma religião, começa a tratar a desobsessão e, acima de tudo, a psicologia, tratando a sua capacidade cognitiva de lidar com seus medos, para ir criando ferramentas psicológicas para destravar. Quase que a totalidade da síndrome do pânico, a origem é espiritual. É um obsessor que encontra a vulnerabilidade biológica ainda, pela estrutura biológica como ela está, que ainda é recém-saída do primitivismo, nós somos muito reféns dos instintos, seja o de alimentação, seja o sexual, ou seja o medo, nós somos reféns. Muitas das maiores dores vivenciadas pelos irmãos encarnados está ligada a esses instintos. São primitivos. E os obsessores manipulam muito bem esses estímulos, levando ao domínio motor. O contraponto é,
castração química com medicamento, psicologia e psicanálise e psiquiatria do reino dos nossos irmãos encarnados, tratando o gerenciamento coeso dos pensamentos de contraponto, pesos e medidas desse cérebro reptiliano através do córtex frontal e através dos passes, através da religião, da hóstia, da oração, da fé. A fé corta o obsessor do lado espiritual. Porém, a semente do obsessor já está germinada. Se o medo não for controlado pelo córtex frontal, mesmo que a pessoa seja temente, que ela frequente a religião, que ela receba a desobsessão, a semente já está plantada no córtex, no cérebro reptiliano. Então, toda vez que é estimulado por qualquer ações, o cérebro jorra medo. Jorra medo, aciona o sistema nervoso, paralisa o corpo. Síndrome do pânico, paralisia total através do excesso de medo, ao qual o córtex frontal é incapaz de racionalizar. Quando se torna em síndrome do pânico, você tem medo de sair, tem medo de ver o sol, tem medo de tomar chuva, tem medo de tomar banho, tem medo de sair de casa, tem medo em excesso de fazer as coisas mais simples do mundo, mesmo que estas sejam racionalmente muito simples. O medo te paralisa, porque isso é uma cadeia biológica da espécie humana. Não tem nada a ver com o plano espiritual. Há necessidade ainda de termos o cérebro reptiliano nos corpos biológicos, mas esse cérebro reptiliano ele se desfaz já na regeneração, ficando apenas o racional e a lógica. Porque a fé ela é racional e ela é lógica, ela não é utópica, ela não é dogmática. A fé ela é racional, ela é uma certeza que gravamos na alma. Isso será a libertação desses corpos ainda recém-saídos do primitivismo. Até lá, lidarão vós com a síndrome do pânico, com a depressão maníaca possessiva, porque a depressão ela começa com os sintomas normais do córtex frontal, com pensamentos confusos e desconexos, trazendo também uma certa paralisia motora. Porém, quando entra no canal da mediunidade do corpo, o espírito obsessor que pega a tua depressão, transforma ela numa maníaca possessiva depressão, significa que tem, além da tua depressão, um obsessor manipulando-te. Isso facilmente te leva ao suicídio, também usando o subterfúgio do cérebro reptiliano. Repito sempre a vós, como uma orientação. O que mais deves combater na sua vida carnal é o medo. Nunca se entregue aos pensamentos do medo. Quando o medo te visitar no pensamento, repila-os, afaste-os com ações cognitivas. Se não conseguir com ações cognitivas, com pensamentos de contrapesos e contramedidas, usai a oração como teu subterfúgio. Dobrai o joelho e orai: Senhor, afastai este medo de mim, porque eu não cairei pelo medo. Orando para afastar o medo, todo desfecho que vem com medo se desfaz. Se orar para que a vida melhore, para que as coisas aconteçam, o medo vai te dominar. A maior batalha que o irmão encarnado precisa vencer é o medo, porque ele é a porta de entrada da obsessão. O obsessor, ele sempre vai te passar, vai te dominar pelo medo. E não é só o obsessor. Um mau patrão te domina pelo medo que você tem dele. Um mau político te domina pelo medo que ele pode te fazer o mal. A religião te domina pelo medo de um Deus punitivo, pelo medo de ser castigado. O medo é o agente dominador das massas. Isso desde os primórdios da raça hominal, porque ela é regida pelo cérebro reptiliano. O medo ele é necessário para perpetuar a vida e a espécie humana, porque se não tivéssemos medo, nós acharíamos que poderíamos voar como pássaros e chegar no abismo e nos lançar. O que nos inibe de não lançarmos para voar é o medo que sentimos, como um instinto lógico e racional. Quando ele passa a ser irracional, ele é manipulado por espíritos terceiros, levando confusão. Quando permitimos o medo tomar vazão, ele aciona o sistema nervoso e neural, travando o bioma corporal. Então, esta é, fisicamente, o que é a síndrome do pânico. Mas a origem da síndrome do pânico é espiritual. É o espírito que fica colocando pensamentos em você para te gerar medo.
Você capta esses pensamentos e alimenta esses pensamentos. Alimentando esses pensamentos, você permite com que ele entre. Ele acessou o seu cérebro reptiliano, ele vai te acessar sexualmente, ele vai te acessar via alimentar, seja a bulimia ou a gula, e ele vai te acessar pelo medo. Essas três vertentes ela acessa. Uma vez ele acessado, ele já aciona o sistema nervoso. Contrabalanceio, psicologia, psiquiatria, psicanálise. Qualquer forma de terapia, de autoajuda, de entendimento de si mesmo. A segunda, a castração química, porque todo esse processo ele é acionado e ele é jorrado hormônios pelo sistema linfático e pelo sistema da glândula pineal, junto com a tireoidica, para fazer uma bagunça química no organismo. Então, há medicação para regular a química do corpo e a fé. Esses 3 pilares, você consegue vencer tudo e qualquer dificuldade da sua vida. Mas toda ação que leva os maiores graus de patologias psíquicas é o medo, ou sexual, ou alimentar. Vai estar sempre conexas nesses 3 estímulos primitivos da raça humana. Aprendai, vigiai e orai. Pegou o pensamento que te imputa o medo? Vença-o. Não caia na armadilha. Quando a síndrome te pegar, você vence ela racionalmente. É algo que o cérebro reptiliano, o cérebro córtex frontal, ele é inúmeras vezes mais poderoso do que o cérebro primitivo. Ele domina o cérebro primitivo, mas ele é racional. Você tem que ordenar a ele o domínio. O outro é instinto. Então você ordena o que você quer. Aí você toma rédeas da sua vida, corta todas as comunicações espirituais e a vida segue. É um processo fácil? Não. Por isso que temos a ciência do homem. Temos a psicologia, a psiquiatria e várias terapias espalhadas com vários nomes. Mas fé, medicação, ciência, medicina e psicologia conseguem equilibrar com facilidade. O que faz com que faça todo esse trio casar? Querer. Se o encarnado não quiser, ele fica até o seu despertar. Quando desperta, procura a fé, procura a ciência e inicia o tratamento. Ok? Sim. Qual seria a explicação da causa da depressão endógena, causas exógenas? Ok. Quando ela é interior, ela é do espírito. Porque quando você é um encarnado e você é depressivo, você nasceu e criou uma depressão e morreu depressivo, você traz a depressão para o espírito. Teu espírito é depressivo. Quando você entra numa outra vida, você já vem numa outra vida com traços altos de depressão. Então você já é uma criança depressiva. Por isso que é comum você encontrar crianças de 3, 4 anos com traços de depressão. 7, 8 anos com traços de depressão. E entra na adolescência extremamente depressivos. O que leva uma criança a mostrar traços de depressão, se não esses já serem oriundos do seu espírito, se for uma herança da vida passada? Então, quando os traços da depressão ela está na herança do espírito, é um espírito que foi, nos últimos 500 anos, 5 vidas com depressão, ele não vai ser um espírito liberto. Ele vai ser um espírito cuja depressão é para ele um karma. E ele vai precisar superar este karma de depressão desde criança. Os traços são da infância. O espírito depressivo, ele mostra os traços de depressão na infância. E ele passará uma existência inteira lutando contra esses traços de depressão. Então, quando a depressão ela é íntima, ela é interior, não é agente exterior. Exteriormente ela tem tudo correto, tudo dentro daquilo que todos queriam. Mesmo assim, ela desenvolve em si, interiormente, a depressão. É traço do espírito. Aí é para ela o processo kármico, é o karma dela. Mas essas pessoas apresentam os sintomas desde a adolescência, desde a juventude, desde a parte infantil. A grande maioria da depressão, que é a totalidade, ela oriunda-se de agentes exteriores. Ela oriunda da certeza de que
queríamos algo e não conseguimos, e gera o que nós chamamos de frustração. O acúmulo de pequenas frustrações no decorrer da vida gera a depressão exterior. Então, quando eu almejo ter algo e não tenho, gerou uma frustração. Ela é guardada numa região cerebral que vai sendo acumulada. E então, por situações repetitivas, por ocasionamento exterior, a soma desses infortúnios, desses que esperávamos e não aconteceu, gera a depressão. É assim que nasce uma depressão num espírito que não é depressivo. É a frustração, é o acúmulo de frustrações. Então, podemos ter a depressão exterior e podemos ter a depressão do espírito. Quando é espírito, não tem muito o que fazer. Normalmente ele nasce, passa toda uma fase infantil depressiva, adolescência depressiva, ela amadurece em depressão e vai viver até os términos dos seus dias com a depressão. Então ela está dentro dela, está no espírito, não precisa de agente nenhum exterior. Quando falamos da depressão como patologia da ciência, não há uma predisposição biológica, uma predisposição do cromossoma para a depressão. Ela não é hereditária. Não existe no desvendar do DNA aonde possa herdar pai e mãe a depressão. Porque a depressão ela não é um processo biológico, ela é um processo mental. Então ela não vem dos genes, ela vem da experiência vivida de vidas passadas ou vividas nesta vida. Então tudo que buscamos na ciência para endossarmos como origem nuclear, como origem microssomática, como origem do sistema biológico, não enquadramos a depressão. Ela não é uma patologia autoimune, ela não é uma patologia de cromossomas e nem hereditária. Ela não está cravada e nem cravejada no DNA. Ela é uma patologia psíquica, ao qual a mente está fora do teu corpo e as frustrações vividas são armazenadas na alma, que também está fora do seu corpo. Então ela é uma das poucas patologias que se desenvolvem na alma e se manifesta no corpo. Então não temos relações biológicas. Podemos fazer o estudo de todos os DNAs, de todos os cromossomas, e não terá uma predisposição para a depressão. Ela é uma reação à vida. Como você encara a vida e como você reage aos estímulos que a vida apresenta a você. Tendo ou não tendo as coisas materiais, cada um reage de uma maneira. E essa reação gera a depressão. Depois que a depressão se instaurou como patologia, porque ela é uma patologia do espírito, ela entra no corpo, aciona as glândulas, aí modifica os hormônios, agravando em si, então, uma patologia, aí ela vai para outros quadros depressivos que vão se agravando, aí tornando-se doenças patológicas. Mudanças, tumores são acelerados por causa da depressão. Outras patologias oriundas desta depressão podem vir a ocasionar-se, mas não a patologia em si, depressão, como algo que esteja embusto além da alma. Deu para entender? Perdão? Pode. O que é a doença autoimune, senão o descompasso hormonal do corpo? Quando um espírito nasce e está no DNA espiritual dele, passar por um tumor em determinado ciclo da idade, então vamos supor, você vai nascer e com 50 anos terás um tumor. Este tumor te custará longos anos de tratamento para que você valorize a vida, para que você faça isso e recupere um débito de sua vida passada. Isso é um tumor em existência. Quando chega nos 45, 46 anos, o seu organismo começa a criar malformações da glândula tireoidica, que vai fazer com que hormônios entrem em compassos distópicos com o seu organismo. Essa mudança hormonal, juntamente com a predisposição que estava no cromossoma na fecundação, começa a gerar com que o sistema de proteção, os glóbulos brancos, comecem a combater células benéficas que não deveriam ser combatidas.
gerando ali um tumor, gerando ali uma massa que não era. Isso é a doença autoimune. O próprio corpo gerando algo, porque ele já estava com predisposição naquela mudança hormonal. E aí começa a desenvolver um tumor. Benigno ou maligno, esse tumor depende do karma. E isso pode ser mudado. Um tumor pode ser maligno ou benigno, dependendo da sua ação de vida. Então essa mudança do teor do tumor pode. Quando eu entro num quadro depressivo e começo a mudar radicalmente o meu sistema hormonal, o meu corpo pode entender aquilo como uma ordem espiritual para gerar tumores. Então, pessoas com grande grau de depressão desenvolvem microsebáceos embaixo da pele. Quando você está muito triste, glândulas sebáceas embaixo da pele, como tumores, são gerados pelo seu corpo, por causa do seu emocional. Muda o hormônio entende, e os glóbulos brancos começam a atacar regiões do seu corpo que são boas, gerando tumores benignos. Os tumores malignos, eles só são gerados em função do karma. Ninguém gera tumores malignos se não for kármico. Mas você gera tumores no seu corpo a todo instante, desde que tua mente não esteja em compasso. Então, é muito comum na medicina que as pessoas fazerem check-ups totais. Todo mundo que entrar numa máquina de ressonância vai encontrar massas. Isso é normal. Essas massas são os acúmulos das nossas mentes que transmutam no corpo e criam essas massas. A grande maioria, quase totalidade, ela é benéfica. Não é benigna, ela não é maligna. Mas esta criação de massas, sim, é fruto da mente. A nossa mente em descompasso desalinha o nosso hormônio jorra ao corpo, os nossos glóbulos brancos atacam o próprio corpo, gerando massas. O fato dela ser maligna é karma. Benigna é fruto da nossa mente em desequilíbrio. Aí parece várias outras doenças imunes também. Mas a doença maligna ou a doença patológica que te gera dolo, essa é kármica. Mas existem outras doenças autoimunes que não te geram dolo, não vão te prejudicar a vida, mas elas existem. Alergia, escárias, muito alergia. Sistema alérgico é o primeiro sintoma do desequilíbrio hormonal. Quando você está tendo muita interferência de espíritos através da sua glândula pineal, fazendo com que o seu corpo entre em desequilíbrio hormonal, alergia é o primeiro sinal. Então você descama as mãos, você tem feridas no corpo, você tem alergias constantes. Este é o primeiro sinal de uma ação espiritual sobre você. É a alergia. Alguns passam remédio e já saram. Outros passam remédio e não saram, passam remédio e não saram, passam remédio e não saram. É espiritual. Então é uma doença autoimune. Ok? Se vocês soubessem quão é importante manter o equilíbrio hormonal do corpo, vocês procuravam os médicos de tempo em tempo para manter a sua dosagem hormonal correta, repondo, fazendo todo o acompanhamento, porque grandes patologias a longo prazo são evitáveis com consultas regulares hormonais. Ok? Se juntar as consultas regulares hormonais, regulares, eu digo, as pessoas falavam, ai meu Deus, todo mês. Não, é a cada 2 anos. Não é algo que você deva ir todo mês, é algo anual, bianual. Regulem o hormônio. O hormônio, ele rege todas as funções do seu corpo. São os hormônios que te curam e são os hormônios que te lesam, que te levam às doenças, principalmente as autoimunes. É o equilíbrio hormonal te cura e o desequilíbrio hormonal te adoece. Ok? Mantenham isso equilibrado. Ai, mas é só tomar um remedinho? Não, porque quem desequilibra o hormônio é a mente. Então tem que tomar conta da mente e do corpo. Quem mais desregula o sistema hormonal é a mente. Porque a tua alma entra pela glândula pineal, que ela está conectada diretamente com a tua glândula tireóidica. A tireoide é aquela que fala assim,
põe tanto, tira tanto, põe tanto, tira tanto. Se ela não estiver equilibrada, ela solta hormônios em excesso. E esses hormônios em excesso caem para os teus glóbulos brancos e eles acreditam que você está doente e começam a combater o que é bom no seu corpo, levando você a doenças autoimunes. Ok? A origem primeira, a alma, o seu pensamento. Cuidou da alma, cuidou do pensamento, o resto é um pouco mais fácil. Mas cuidai do corpo também. Equilibrai os hormônios, ok? Para as mulheres, nos períodos férteis, os resultados dos hormônios são completamente desavessos, ok? Então deves procurar o médico para fazer o exame no período certo, porque se fizer no período fértil, os hormônios são completamente desequilibrados, porque ele está sendo o corpo preparado para ter uma outra alma dele. Então ele produz hormônio em excesso, ok? Então, mulheres em períodos férteis não devem fazer regulagem hormonal, porque isso pode prejudicar uma gestação, ok? Só para guardarem isso como informação. Sim. Em 2019, sim, eu tive um câncer de colo de útero. Sim. E aconteceu igualzinho que você citou. Eu descobri, aí veio era um câncer mesmo, os médicos eu fiz químio, rádio, braquiterapia, e provavelmente eu teria que passar por uma cirurgia. Só que na hora que eles me deram o diagnóstico, eu senti um alívio muito grande, como se tivesse descoberto assim, existe um tratamento. Eu peguei com toda a minha força aquela palavra, tratamento, e fui. Só que outra coisa que você falou, como era um câncer feminino, eu não posso repor nada de hormônio, porque de acordo com a medicina, a reposição iria fazer com que o tumor voltasse. Então eles me falam bem isso daí, que eu tenho que trabalhar muito a minha mente, o pensamento positivo, que o que me ajudou foi essa fé que eu tive de pegar na palavra tratamento e ir sem medo. E até hoje, assim, 2019, 6 anos, que eu sigo fazendo acompanhamento e está tudo bem. E aí, você poderia falar, por exemplo, se é um tumor maligno, é um karma. E como que eu consegui passar por essa fase em 3 meses e meio? Sim. Eu preciso voltar em você antes de 2019. Você era uma carreta desenfreada. Você pegava para fazer uma coisa e ia. E não importava, se alguém passasse na sua frente, você executava. Você sempre foi uma mulher de execução. Você passou a vida inteira cumprindo o que lhe era chamada. Como mulher, como profissional, como companheira, como tudo. Então você levou a sua vida, enquanto as pessoas levavam a sua vida em 100, 110 por hora, você levou a sua vida em 150, 170 por hora. Até 2019. Quando chegou em 2019, você colocou outro valor em sua vida. E você desacelerou a sua vida. Você desacelerou você reduziu a tua marcha. Então, a patologia foi kármica para que você reduzisse a marcha, pois se não tivesse uma mudança naquele momento, você não cumpriria todos os anos que tem à frente. Você estava usando energia que iria te faltar lá na frente. Então você foi estacionada e você teve a capacidade de rever e desacelerar. 6 anos à frente, você ainda não está em 110. Você reduziu de 170 para uns 140. Ok? Mas você já está percebendo que está pesado demais. E você está reduzindo aos poucos. Então hoje eu acredito que daqui uns 3, 4 anos, você vai estar em 100, 110. Porque a tua vida vai acalmar um pouquinho. Porque ela é muito atribulada. Então vai ter uma serenação daqui uns 4 anos. Aí você vai cair uns 110. Aí depois, com esse 110, você vai conseguir cumprir todos os anos que te cabe a vida. Porque todo encarnado nasce com uma data de morte,
com um período de morte. Você vem com uma bateria e essa bateria ela não pode ser recarregada. Então, se você nasceu e vai ter que viver até 80 anos, quando você passa dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, correndo demais, você está usando bateria que não vai te levar aos 80 anos. Então, quando isso começa a ser prejudicial para o comprimento total de uma vida, o karma, o teu útero não era para ter tido karma em 2019. Ele estava lá na frente. Ele veio por causa da tua aceleração. Aí ele veio e instaurou, te estacionou, como você disse, em 3 meses. Mas foram 3 meses que você não tinha vivido esses 3 meses desde os 10 anos de idade. Foi 3 meses que você parou e foi respirar. Ou seja, desde os 10 anos de idade, eu acho que você já é bem agitada com as coisas. Aí você estacionou. Estacionou, parou, refletiu, reduziu a marcha e está na caminhada. Com essa análise que faço, se você, não é o caso seu, mas quem nasce vai desencarnar com 80, você estava trazendo muito para cá, agora você consegue economizar energia para durar os 78, 76, porque uma energia gasta não se repõe mais, ok? Então, a ideia é sempre chegar mais perto possível da data limite. Se passar, ótimo, se não passar, mas sempre chegar na data ali, porque uma abreviação muito grande é um suicídio. Porque quando você assume um corpo com uma bateria para durar e não faz bom zelo disso, a abreviação, essa distância, é um suicídio. Não fez bom uso da vida, ok? Então essa foi o teu caso em específico. Então você desacelerou, não tudo, mas desacelerou. A tua vida nos próximos 3, 4 anos vai dar uma equilibrada, uma acalmada, vai ser tudo aquilo que você buscou se concretiza, aí você vai ter novas funções dali à frente. E assim a vida continua. E como disse, a mulher não pode fazer reposição hormonal à torta e à direita, porque ela prejudica demais o sistema. A mulher é um corpo muito sagrado. Ela é o único corpo do reino nominal, sendo o homem e a mulher capaz de dar à luz. Então é um invólucro sagrado. Então tem que tomar muito cuidado com a reposição hormonal dele, porque reage com muita ferocidade. Ok? Então isso é importante. É um acompanhamento médico bem coeso, bem correto, para que não dole o corpo feminino. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Assim como você se apegou no tratamento, se apega nessas palavras. Vão ser mais 4 anos da sua luta. Depois acalma. Daqui a pouco tudo acerena. Ok? Sim. Eu fiz uma pergunta usando essa tese sobre o Felipe e você falou que não era a hora, eu não sei se é a hora. Sobre a energia dele. Sim. Eu queria saber se já passou, porque ele nunca mais tomou remédio na vida, então Sim. a gente não sabe. E o porquê que ele, se ele já nasceu com essa, não pode tomar remédio, tem que ser tratado sem nenhum medicamento. O porquê disso? A gente pode falar um pouco sobre isso. A gente ainda não pode falar, porque é um momento certo e essa conversa eu tenho que ter com ele. Então, por isso que não é o momento certo. Eu não posso falar algo daquele que não está disposto a vir. Percebe? Mas e o meu coração? O seu coração se apega na fé. Porque como você já viu que ele melhorou, como já viu que por mais altos e baixos que passou, tem a melhora, você só confia. O processo dele é kármico. Então, eu busco a reflexão. Como que eu posso falar de alguém que não está aqui presente e que ele não deseja estar? O que eu preciso falar, eu vou falar com ele. No momento que o coração dele for tocado e ele quiser vir, ele vai vir. Só tem que esperar. Ele vai vir. Aí quando ele vir, eu converso com ele. Aí quando conversar com ele, eu terei a permissão de conversar com você como mãe. Porque se eu conversar com você sem o aceite dele, você vai abraçar ele, você vai fazer ele. Já não deu certo. Percebe? Ele vai ter a maturidade, ele vai ter o momento, e um dia ele vai querer vir. Aí o dia que ele vir vai ser o momento certo. Percebe? É assim que funciona.
Sim. Muitas vezes dentro do meu lar, eu me transporto, eu não vejo o meu lar. Sim. Estou em outro lugar. Isso é normal. É normal? Sim. É normal para a sua mediunidade. Eu vou replicar a tua pergunta para que todos escutem. Posso fazer? Ela tem mediunidade. E por muito no lar dela, ela desdobra. E a visão dela, os sentidos dela, não está na casa dela. Ela vai para um outro lugar. Isso é um desdobramento. A mediunidade, ela tem várias características. Então, vamos pegar Chico. Chico Xavier tinha a característica da psicografia. Foi a que ele mais se afinou. Então, ele criou habilidade no canal da psicofonia e da psicografia. Então, pega todo o sistema biológico, canaliza para o sistema da escrita ou da fonética. Então, todo o potencial caracteriza para um a fazer. Aí temos a mediunidade clarividente. As pessoas enxergam com os olhos o plano espiritual, é a clarividência. Temos a sonambúlica, que é a mais que o Douglas se utiliza. Quando ele está dormindo, ele entra na mediunidade sonambúlica para socorrer nas regiões umbralinas, para ir em locais para resgate. Então, é uma mediunidade. Então, a mediunidade ela é caracterizada por várias facetas para que um encarnado mediúnico não sofra demais. Porque se a mediunidade for abrangente, o encarnado não resiste, ele não consegue equilíbrio. Então, há uma mediunidade. A tua mediunidade é do desdobramento. Quando você é jovem, o desdobramento ele é muito mais rápido. Você vai e volta. Agora, nessa tua idade, você vai e fica. Porque o teu cérebro que te puxa de volta não tem a mesma energia de antes. É uma energia do cérebro. Então, hoje não tem nada de diferente do que quando você tinha 10 anos. É a mesma. Só que antes era como fechar os olhos e abrir. Agora não. Agora você fecha os olhos, abre e não volta. Porque o cérebro seu não produz tanta energia como antes. Então, quanto mais passar o tempo, mais você vai sentir essa mediunidade. Mas ela sempre existiu. A tua é que agora ela tem um delay maior. Agora você desdobra e fica. Porque quem traz você de volta da dimensão espiritual é a energia do cérebro. E o teu corpo precisa de energia. Então, o teu cérebro demora um pouco mais. Mas tudo que acontece hoje acontecia antes. Só que antes era muito rápido. Agora é um pouco mais demorado. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ser mais demorado. Então, não tem nada de errado. Você sempre praticou isso. Quando você desdobra, você vai para o plano espiritual, cumpre o que tem que cumprir e volta. Normalmente é uma palavra, um resgate, uma visão, algo importante para passar para alguém. É sempre com o intuito de ajudar as pessoas. Esse é o intuito. Por isso que tem o desdobramento. Só que o teu cérebro não é mais como era antes. Ele produz menos energia, porque precisa do teu corpo. E assim vai ser cada vez mais. É só o delay mesmo. Mas você sempre fez isso. Agora tem um delay maior. O delay maior dela, ela desdobra. Um desdobrar teu de 10 anos atrás. Você fechou os olhos, fez o que tinha que fazer, abriu os olhos e voltou. O teu hoje. Fecha os olhos, abre e a alma está lá. Porque o cérebro não tem energia ainda para puxar. Então, até ele puxar você, passa 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Quando você está dormindo, você acorda, você está no plano espiritual. É 15 minutos, deitada, acordando do sono. Então você fica no que nós chamamos de paralisia motora. Você acorda, desperta, só que a tua alma não está conectada à glândula pineal. Ela está solta. Se não está conectada à glândula pineal, não chegou no cérebro reptiliano. Se não chegou no cérebro reptiliano, não chegou no sistema motor. Então você não mexe o corpo, você fica paralisado. Tua alma não está conexa. Então você desperta, você tem a lucidez, porque o teu corpo despertou, porém você não consegue raciocinar, não consegue fazer uma soma. Nesse estado, se você fizer assim para a sua mente, quanto é 1 mais 1, você não sabe. Você perdeu a tua capacidade de racionalizar, porque quem faz a conta é a alma. Então você pode falar para o cérebro, quanto é 1 mais 1? Não tem resposta. Aí o teu cérebro puxa, conecta e a tua alma volta. Aí segue. Eu sei. Mas não tem nem nada de errado. Você nasceu com ela e vai morrer com ela.
Não tem o que fazer. Exato. O que tem é... Criança eu via tudo assim. Certo? Eram as faculdades mediúnicas. O que tem que fazer agora é acalmar para não gerar pânico, para não ter dolo, esperar que volte. Assusta muitas vezes quem está perto de mim. Sim, é uma paralisia, você fica congelado. Mas é só depois que tranquiliza a pessoa. Eu assustei aquele senhor do lado do lado. Eu fiquei curioso. Minha pergunta, eu fiquei curioso. Racionalmente você faz isso ou não? Não, às vezes eu estou assim. Não é irracional. É, Na juventude dela, quando ela era mais nova, ela tinha mais controle. Agora não. mas ela pensa em alguém ou é desconhecido? Ou é Muitas desconhecido? vezes até uma pessoa que esteja perto de mim eu me transporto. Hoje ela não tem mais controle. Ah, Sem você querer. sem eu querer. Tá. Mas aí você se transforma vai pra Eu outro vou, lugar. não é o lugar onde eu estou. Tô. É um lugar espiritual É. ou é um lugar terreno? Não espiritual. Espiritual. Vai em algum mundo espiritual. Não é onde eu estou. É que hoje, na altura da idade, o cérebro não é mais rápido. Então ela vai e fica. Eu não sabia se era um Né? lugar terreno. Não, Né? não. Você podia viajar, né? Sem gastar. Ela vai, e normalmente isso acontece quando alguma pessoa precisa de alguma ajuda. Uma pessoa está com uma demanda, está com algum problema espiritual. A pessoa está com algum problema espiritual. Chegou perto dela, o espírito dela desdobra, vem analisar o perispírito da pessoa. Sim. Só que isso, quando ela era mais jovem, era 30 segundos, 10 segundos ela fazia isso. Agora ela trava, porque o cérebro não produz ectoplasma o suficiente. Às vezes uma pessoa distante Também. fica mentalizando eu para pedir ajuda. E ela vai. E eu recebo. Só que você vai ter que aprender a lidar com isso, porque o corpo já não é mais como antes. É uma mediunidade, é uma faceta da mediunidade, de desdobramento, para auxiliar as pessoas. Então, no passado, você chegava perto da pessoa, em 5, 6 segundos, você ia, via os problemas da pessoa, voltava e falava com a pessoa. E passava para a pessoa orientação. Assim, Exato. Sim. Isso ela fez a vida inteira. Consciente ou inconsciente, ela ajudou as pessoas a vida inteira. É a faculdade mediúnica dela. Então, se ela estava aqui, chegasse alguém perto dela e tivesse com uma demanda, com algum problema, ela desdobrava, recebia as informações e voltava e passava as informações, consciente. Nessa idade, não. Nessa idade, exato. Não tem como. Por quê? O cérebro produz energia para vencer a força da gravidade. A idade, ela pesa. Então, o cérebro não vai dispor energia para o espírito. Ele vai cuidar do corpo. Porque na sua idade, se o teu cérebro não cuidar do teu corpo, você adoece rapidamente. Então a mediunidade, ela é lidada diferente. Então você sai, a força da gravidade exerce sobre o teu perispírito e vai. Para o teu cérebro trazer o teu perispírito de volta é muito pesado nessa tua idade. Então demora. Enquanto demora, você está em letargia. Você vai e fica. Aí a pessoa acha que você está com algum problema. Aí você congela e fica. É teu cérebro voltando, trazendo o teu perispírito de volta. E quando volta, não tem mais a lucidez de antigamente. Então você não consegue ajudar tanto quanto você ajudava. Porque o teu cérebro está protegendo o teu corpo. Mas a tua mediunidade é essa. Você nasceu com ela e vai morrer com ela. Então, não tem problema nenhum. O máximo que você avisa é as pessoas, não se preocupa não. Eu vou, mas eu volto. Trazendo pra gente é tão bacana ver quem é médium, né? Aí dá uma fala, nossa. Se vocês soubessem, ninguém pede para fazer isso. Mas então aí você falou uma vez, falou, não, isso é um karma. Mediunidade não é dom. Não é karma. Não é karma. Mas pra quem tá fora, acho que é dom. Mediunidade é karma. Mediunidade pega o espírito, ele está com um montão de débito. Aí você fala assim, você quer ser mais rápido com esse monte de débito teu? Fala, eu quero, então vai ser médium. Mas será? Toma. Se você fizer bem feito, você acende. Se você não fizer bem feito, você retarda ao extremo. Então é muito mais fácil você evoluir não sendo médium do que evoluir sendo médium. Muito mais fácil. Porque a mediunidade, ela te alça ou ela te estagna. Não, você agrava. É tipo assim, é elevador, não é escada. Exato. Ou você desce a escada, ou você sobe. É uma... E o outro, você sobe ou sobe muito. Vamos pôr uma escada rolante.
Ou você vai pegar a escada rolante para cima, ou você vai pegar para baixo. A mediunidade é exatamente isso. Ao qual a vida sem mediunidade é uma esteira. A esteira ela pode ir levando. A escada rolante leva. Só que a escada rolante que te leva para baixo. Na mesma inclinação. É a mesma coisa. Ah, mas muita. Senão não estava com esse karma. E é a segunda vida em sequência. A última imediata foi médium também. Aí ele se meteu com política. Aí virou. Não deu muito certo. Depois vamos ali atrás, pode falar. As missões espaciais que querem fazer para a Lua, para Marte, o homem vai conseguir explorar Marte? Porque você comentou uma vez, eu não lembro o termo que você usou exatamente, mas a primeira vez que eu fui para a Lua, houve um desequilíbrio energético e é um investimento muito alto. Fazer tudo isso demanda uma energia, muito estudo. Acredito que se aprende muito com isso também. Mas existe um propósito algo maior do que esses que a gente conhece, que muito é por curiosidade, de conhecer, de conhecimento e também de ver se, como se fosse substituir, ter uma nova casa. E a gente, com os estudos aqui, a gente sabe que isso não é possível dessa maneira. Sim. É interessante porque quando estamos longe do corpo, estamos mergulhados na pátria espiritual, nós temos plena visão e consciência das escalas planetárias. E buscamos os mundos superiores com o conhecimento racional de que este alçar é merecimento do nosso esforço, não fruto de uma tecnologia. Quando estamos no plano espiritual, temos a certeza dos planos superiores, dos mundos superiores e dos mundos inferiores e dos mundos alinhados a muitas terras, alinhadas de provas e expiações em vários, inúmeros, contáveis sistemas solares. Então, temos os mundos iguais, temos os mundos ascendentes e os descendentes. Então, isso é muito claro para nós espíritos, porque vemos e conseguimos contemplar com a tecnologia que temos aqui. Então, se temos dúvidas, somos levados para um departamento de uma cidade elevada e nos é mostrado. Somos teleportados para mundos superiores para podermos ver e falar, eu quero estar lá. Isso em espírito. Então, para nós, a busca de um mundo superior, ela é palpável pela nossa envergadura moral. Quando reencarnamos, é tolhido pelo véu do esquecimento todas essas informações. Mas nós guardamos na nossa alma, quando estamos encarnados, de que existe um mundo melhor. E quando alçamos isso no contemporâneo do encarnado, acreditamos que podemos colonizar outros planetas, podemos fazer mundos melhores, pegando o aprendizado da Terra e colonizar um outro mundo. Isso nada é do que a ideia utópica da certeza de mundos evoluídos no plano espiritual. É a certeza de mundos evoluídos, melhores, que temos na alma, só que com o conhecimento de encarnado é o que é mais palpável. Ir para Marte e colonizar Marte. Ir para a Lua e colonizar a Lua. Isso vai dar certo ou não? Com certeza não. Porque não haverá essa necessidade. O que o mundo busca é a evolução de um planeta melhor, como se fosse pegar os melhores da Terra, colocar em Marte, colonizar, e lá seria um mundo melhor. Nesta visão utópica de encarnado, essa visão nada é do que uma visão espiritual do que já existe. Através das nossas evoluções morais, vamos alçar voos em mundos já constituídos, em planetas já existentes, com espíritos condizentes com grau de evolução. Então, esta busca que faz e que cravas hoje é apenas a busca que temos aqui no plano espiritual. A diferença é, quando estamos encarnados, acreditamos na tecnologia e colonizar a Lua e colonizar Marte. É o que podemos? O que imaginamos que podemos? Para nós, em espírito, eu preciso melhorar, melhorar, melhorar para ir para um mundo melhor que já existe. Então é a mesma busca. A busca é a mesma, só que com viés diferente. O viés do encarnado é aquilo que vocês podem tocar, entender, enxergar. O espírito não. O espírito tudo ele é permitido. Então a busca ela é mais certa. E quando em espírito buscamos mundos melhores, quero colonizar um mundo melhor. Ok, você está ao grau de estar lá? Não. Então falta isso, então vai buscar a tua obra.
fez a tua obra, você vai. Vamos falar sobre a colonização da Lua, ou a exploração da Lua. Em 1969, quando o homem pisou na Lua, o que foi desvelado na Lua? A Lua ele é um presídio de espíritos terrenos. O espírito da Terra, que não tem mais condições nenhuma de ficar na Terra porque ele vai agravar a vida de muitos, ele é levado para a Lua. Hitler está na Lua. Hitler está na Lua não por uma punição, mas para que ele permita com que aqueles que não perdoaram ele progridam. Porque enquanto ele estivesse na Terra, quem não perdoou ele ia ficar seguindo ele. Então ele é por caridade, por amor, tirado da Terra e colocado na Lua. Não é por prisão, não é por... Então quando o homem chega na Lua, a Lua precisou passar por uma modificação espiritual. Porque a Lua, ela está fora da camada de ozônio da Terra, então ela está fora da ação magnética da Terra. Então um espírito que pensa aqui não chega no pensamento da Lua, porque ela está fora do sistema magnético da Terra. Então eu posso odiar o Hitler, ele não vai receber nada lá, porque não faz parte do planeta. A partir do momento que um astronauta pisa na Lua, o seu sistema de pensamento contamina os espíritos que estão lá. Então, em 69, houve um risco de as mentes dos astronautas desvelarem os espíritos que estavam adormecidos. E esses espíritos acordando e tentando fugir, eles escapariam pelo espaço. Seria prejudicial. Então passou por uma mudança de estrutura, de construções psicológicas, de construções espirituais na Lua, para que o homem pudesse retornar lá, sem agravar os espíritos que estão lá. Por isso que demorou tanto tempo. Percebe? Por isso que apenas mais alguns anos, outros homens irão pisar no solo lunar. Lá, já com a construção espiritual adequada, para que aqueles espíritos não se percam. Então precisou de todo esse tempo, mais de 50 anos, para construir a estrutura protetiva para as mentes dos irmãos encarnados que vão pisar lá. Pisar lá é apenas a consequência do avanço da tecnologia. A tecnologia avança, os sonhos de um mundo melhor, os sonhos de povoar o mundo perfeito, vai gerar esta busca. Mas nunca alçarão além de Marte. E dificilmente colonizarão Marte. Por que não vão colonizar Marte? Porque a população do planeta vai reduzir drasticamente. Eu já disse a vocês que nos próximos 100, 200 anos, a população planetária que está em 8 bilhões vai cair para 7, para 6, para 5 e para 4. Então não vai ter gente encarnada nem para povoar a Terra. Como é que você pensa em povoar algo além? Não vai ter pessoas suficientes. Houve uma eclosão, houve um êxodo de espírito para encarnado por causa da guerra. Passado por todo esse período, a população da Terra ela vai reduzir drasticamente. No censo último do Brasil, pelos estudos, era para o Brasil ter hoje 220 milhões de habitantes. No último censo do ano passado, tem 202. Ou seja, naquela perspectiva de crescimento da década de 80 e 90, éramos para ser no Brasil 220 e não saímos de 202. Ou seja, não crescemos 18 milhões. E a perspectiva do crescimento último desta década para as próximas 6 décadas é que o Brasil terá 175 milhões. Uma redução drástica de habitantes. E isso, em âmbito do mundo, o planeta sai de 8 para 7, para 6, para 5, para 4 bilhões de espíritos encarnados, que é o que a Terra comporta para que todos tenham prosperidade. Por que existe a miséria? Por que existe a riqueza absurda nas extremidades? Pela quantidade. Quando você reduz a população, todos têm mais condições de serem melhores. E não viverão mais na extrema pobreza, e a extrema riqueza será fruto do próprio angariar. Mas não terás mão de obra para se tornar rico pela miséria do outro. Porque a miséria de muitos é a riqueza de poucos. Porque muitos ricos tiram da miséria a sua fortuna. Então, não tendo este excesso de irmãos encarnados, não teremos mais mão de obra escrava.
Não teremos mais países muito pobres que se sujeitam a qualquer tipo de serviço ou subserviência para que outras nações mais poderosas ganhem mais. Não terão. Então serás um mundo mais igualitário. Se não teremos nem encarnados para povoar a terra como é hoje, como queremos colonizar um outro? Então, a própria escassez de corpos encarnados vai ser a dificuldade do futuro. Mas essa busca, ela existe e ela vai chegar, porque todo avanço tecnológico com um objetivo gera outros engrandecimentos tecnológicos para outras áreas. Então, como que eu posso cuidar da saúde na Lua? Ao estudar isso, eu crio soluções para a saúde de hoje. Então, os espólios deste avanço espacial serão sentidos pela raça humana. Então, muito do que eles estão criando para colonizar será usado na Terra para curar. Então, este é o contraponto. Mas a máxima dessa busca não terás. O fato de ter adelongado a Lua foi apenas porque foi uma surpresa naquele tempo. Se você parar para olhar racionalmente com a tecnologia de 60, chegar na Lua e sair, algumas pessoas até duvidam que o homem esteve lá, porque a tecnologia era muito escassa. Então foi realmente algo espantoso. Chegou, pisou, e aí descobrimos algumas vulnerabilidades espirituais lunares. E aí precisamos fazer correções nas estruturas espirituais lunar. Aí demorou mais de 50 anos. Então, fatalmente, daqui 2 ou 3 anos, o homem vai lá, vai pisar, não vai ter dolo algum, e vai se cumprir o processo. Mas por que a Lua é tão bonita e parece que tem uma energia tão boa se ela é um lugar que a pessoa não... Porque a prisão que está lá não é punitiva, é por amor. Que a gente vê, né? Sim. A gente acha que Olha a isso frase. solta. Olha a frase que eu te dei. A prisão lunar não é punitiva, ela é por amor. Retira-se um espírito da terra, coloca na lua, para que os da terra possam prosperar. Lá não é uma punição. Você tira aquele que vai ser castigado, que vai ser perseguido, e coloca por amor, libertando este das adagas daqueles que vão seguir e tirando o objeto de perseguição de muitos. Então, lá não é uma punição. Deus não pune ninguém. Deus criou um habitat com todas as energias necessárias para cuidar bem daquele espírito. Porque se ele estiver na terra, ele vai ser perseguido. E se ele reencarnar, ele vai perseguir. Então vai ser um círculo sem fim. Então ele, por amor, é retirado, por amor é guardado e zelado. Então lá não é punição. A Lua nunca foi. A Lua é a criação divina, assim como o planeta. Então ela não poderia ter outra beleza senão comparável à da Terra. É o mesmo Criador. Então não é porque nós chamamos de prisão, porque é um local que você entra e não sai. Você fica lá. Mas se você analisar a tua própria casa, você cria cercas, põe chaves, fecha tudo e se tranca lá dentro. É o teu lar. Mas se você olhar de fato, é tua prisão. Por que você não deixa aberto? Correto? É o mesmo sinapse. É a morada deles naquele momento. E lá eles estão por amor. Então não teria outra energia senão uma da beleza, senão uma energia que a energia da Lua ela é tão poderosa que é ela que rege a maré do planeta, é ela que rege muito o sistema de translação e relação da Terra com o Sol e a da Terra com ela mesma. Então ela é um satélite perfeito, ela é a criação de Deus. Então não esperaria outra sinapse senão a beleza da Lua, como a beleza da Terra. Não porque ela é uma prisão, que ela é algo deplorável. Não é isso. Ela é uma morada, por amor, dada a alguns espíritos que precisam deste exílio. Ok? Já vamos ali, depois a gente retorna. Temos ali atrás. Depois nós vamos para a sua pergunta. Vamos numa pele. Tentar voltar certa pergunta. A gente foi criado, nossa infância, até hoje, pela religião, pelo temor divino. Agora, de temor, temente, você tem uma coisa assim. Sim. Assim, a gente se molda no temor, né? Fazer isso, tem
Sim. Tem limite. Né? Moldado para isso. E ao mesmo tempo, quando a gente fala disso, a gente começa a ter um temor divino. Não, vai castigar. Sim. A gente foi moldado mais ou menos, ó, faz questão de Deus castiga. Falou isso, já leva logo. E ao mesmo tempo a gente começa a vir no centro e fala assim, não, Deus é amor, tudo é amor, você está falando, ó, tirou por amor, prendeu por amor. Qual que é o certo? Como que a cabeça da gente fica? Fala assim, ó, Sim. dá para discorrer, é difícil para a gente falar assim, não, então é só por amor, vou fazer o que eu quero, não tenho medo de nada, tenho medo de Deus, não temer a Deus, não temer a nada. Não, peraí. Aí eu estou pecando, até que certo ponto o pecado atrai um castigo ou não, uma coisa. Isso não é nada. Ok. É preciso entender que existem graus evolutivos dos espíritos. Todos os encarnados, eles não são iguais. Eles são separados por afinidades e por algumas características de suas inclinações. Então podemos pegar os 8 bilhões de espíritos encarnados e separar um grupo alcoólatra, um grupo que usa drogas, um grupo que fuma, um grupo que gosta das orgias, separá-los por afinidades de inclinações. Aí teremos um grupo menor, serão 8 bilhões, mas em grupos menores, correto? Nesses grupos, o sentido de estar encarnado é evoluir. Então, quando nós pegamos um grupo de dependentes alcoólatras, pegamos o alcoólatra e vamos separar aqui de São José do Rio Preto 100 encarnados com problemas de álcool, que bebem diariamente em uma quantidade que levam a alucinações, que levam a embriaguez. Se apresentarmos Deus para esses 100 alcoólatras, se apresentarmos o Deus do Espiritismo, nós não vamos curá-lo nenhum. Não vamos ter acesso a eles. Mas se eu apresentar o Deus do Antigo Testamento, levar ele para a igreja, banhá-lo, abraçá-lo, recepcionar, dar um emprego, dar tudo que a igreja evangélica faz, dos 100 alcoólatras, ela vai conseguir tirar de imediato 50. 50 volta para o alcoolicismo. Os outros 50 vão encontrar na igreja do Antigo Testamento, na protestante, na evangélica, um Deus punitivo. Você está em pecado. Enquanto você continuar em pecado, Deus não proverá a tua ascensão. Deus não vai te dar se você continuar em pecado. Esse é o Deus punitivo. Então, você tem 50 alcoólatras na igreja evangélica. Esses 50 resgatados pela igreja do Deus punitivo vão entender que estão em pecados. E nesse primeiro momento, eles vão parar de beber. E vão esperar a recompensa divina. O que acontece é que passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, eles ficaram sem beber. E não tem recompensa divina, porque Deus não barganha. Ele pode olhar para aqueles que não foram para a igreja, que estão lá fora, e prosperaram, ganharam dinheiro e ele não. E ele passa a ser subserviente a um Deus punitivo e ele percebe que a vida não melhora, que esse Deus não está dando em contrapartida a ele. Passa-se 2 anos, 3 anos sobre a tutela de um Deus punitivo e ele sendo privado do álcool, aquilo que ele bebe, a inclinação dele, e a vida dele continua a mesma. Então, muito acontece de que depois de certo tempo vivendo sobre a tutela de um Deus punitivo, este sai do Deus punitivo e volta mais agressivo para os vícios. Ele abandona a igreja evangélica e volta a beber muito mais. Ao ponto que 3 ou 4 conseguem encontrar uma companheira, um companheiro na igreja, consegue reformular e melhorar. Então, pegamos 100 alcoólatras, levamos para a igreja evangélica, ela peneirou 50 e entregou 3 convertidos. Os outros 47 se agrupou aos outros 50 e continuam na embriaguez. Mas esses 3 são preciosos. Esses 3 são raridade. É aqui que importa.
Então, se a ideia de um Deus punitivo conseguir de um grupo de 100 salvar 3, está valendo. Só que não é a linha temporal do Espiritismo, e nem a nossa. Porque se curasse o Deus punitivo, eu estava falando aqui para vocês de pecado. Eu estava tentando converter vocês no batismo e arrancando o dízimo de vocês. Se eu soubesse que Deus barganhava. Mas Deus não barganha. Deus dá a cada um segundo a tua obra. Esse é o Deus de amor. Ele te dá a mesma oportunidade a vocês que estão aqui dentro com aquele que está lá fora agora tentando roubar uma casa, tentando assaltar alguém, tirar o celular de alguém. Deus ama vocês que estão aqui dentro, nesse momento, orando a Ele, parando a vida de vocês para escutar sobre Deus, do que aqueles que nesse exato momento estão vendo a sua vítima para estuprá-la. Deus ama por igual. É amor absoluto. O que faz com que vocês estejam aqui escutando sobre Deus e suas maravilhas é a fé na certeza de que a tua obra bem feita vai te trazer frutos. E é essa busca que vocês estão tendo. Melhorar a si mesmos. Não por um Deus, mas pela tua vontade. Pelo Deus que habitas dentro de cada um de vocês. E eu não posso falar mais nada além disso, porque eu estaria enganando vocês. Mas eu não posso falar aquele que prega o Deus punitivo, porque ele entrega. Eu disse a vocês, se pararmos agora e formos para o presídio no final de semana, não é o espírita que está lá tentando converter, é o evangélico. É usando o Deus punitivo. Você entra na cadeia para converter alguém, para tirá-lo do crime, porque você vende a ideia dele que Deus está punindo ele e é por Deus que ele está preso. E ele acredita. E ali ele se converte. E a conversão dele é boa para ele, não para Deus. Porque Deus nunca desistiu dele. Deus jamais desiste de nenhum de nós. Então, a ideia de um Deus punitivo, ela existe, ela é antiga, ela é desde o Antigo Testamento. O Deus punitivo veio em contraponto da lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Esta lei é perigosa. Então, depois dela, veio o período do Deus punitivo. E agora estamos iniciando o período do Deus é amor. Porém, a ideia do Deus é amor, ela é pouco compreendida, porque é muito difícil você ver o mal da humanidade contra você ou contra tudo e não ver aonde que Deus está. Como que Deus pode amar o estuprador ao mesmo tempo do estuprado? Como que Deus pode amar o leviano ao mesmo ponto daquele que anda reto? Então, a nossa incompreensão do amor universal nos faz confusão. E nós só vamos desconstruir essa confusão quando vamos experimentando o amor de Deus em seus singelos detalhes. Aonde? Na nossa vida íntima. Quando Deus nos agraceja com algo, sem mesmo a gente ter feito algo para ser agraciado por Deus. Ou quando andamos corretamente na nossa existência e passamos por uma dor que às vezes para nós iria destruir a nossa vida e nós passamos tranquilamente, porque sentimos a presença e o amor de Deus. E vamos percebendo que, se olharmos direito, todas as vezes que nós passamos por dificuldade, não foi Deus nos punindo, mas foi Deus nos dando a oportunidade de revermos os nossos atos para podermos fazer diferente. Então, o Deus punitivo, ele é hoje acessível para 98% dos encarnados. Apenas 2% dos encarnados já se libertaram da punição de Deus. A punição de Deus está aí explícita na palavra chamada pecado. Toda religião, toda fé que usar a palavra pecado, ela está sob a tutela do Deus de punição. Toda religião, toda a crença, toda a doutrina que retirar do seu dicionário a palavra pecado, está substituindo ela por um Deus de amor. Porque não existe pecado, existe consequência de atos. E Deus ama a todos por igual. Então, essa desconstrução, ela é lenta, ela é vagarosa, mas ela é o cume de todas as almas. Como vivemos na lei do talião, passamos para a lei do Deus punitivo, estamos em transição do Deus é amor. E se você parar para analisar
A Igreja Católica e muitas evangélicas de hoje já falam menos de pecado, falam mais de amor. Elas estão também no seu interior reformulando a palavra pecado. Já faz parte. Então nós já vemos muitos traços em inúmeras religiões de amor, de um Deus de amor, porque o Deus punitivo, ele ainda tem muita eficácia, mas ele tem muita perca. Você faz um rebanho, mas daquele rebanho você salva 3. Quando você começa a mostrar que o Deus é amor, que ele está ligado às tuas ações, que ele está ligado àquilo que você planta, e que você colhe exatamente o que você planta, você agrupa muitos, só que de diversas inclinações, como aqui. Aqui somos muitos, mas não somos em núcleo. Não estamos aqui somente aqueles irmãos com inclinação sexual, de bebida, de droga. Cada um tem sua inclinação. Somos muitos, mas prontos para escutar a palavra de amor. Isso é introduzida vagarosamente. Não vamos mudar todos, mas nós vamos abraçar a todos. Aqueles que ficarem, entenderem a palavra, seguirão. Aqueles que precisarem de outros ensinamentos, vão em outros locais e vão ter esses ensinamentos. Mas o Deus amor é o futuro de todas as religiões. E essa transição já está. O Deus punitivo na doutrina espírita não é doutrina espírita, porque a base pentateuca da doutrina espírita é um Deus de amor. Já é a base da doutrina espírita. Então, entrar numa casa espírita e qualquer espírito falar sobre pecado, aqui já não é espiritismo. Qualquer espírito falar sobre punição, já não é espiritismo. Porque a base espírita, em essência, é Deus de amor, vida após a morte, vida eterna, alma eterna, e consequências e causas. É a base. Essa é a base. Não tem outra. Mas falamos a poucos. Mas os poucos que falamos já estão preparados para entender que Deus é amor. Ou pelo menos iniciar a transformação. É como disse a ela com o filho dela. Não é hora, mas vai chegar o tempo. Que o filho dela vai entender que Deus é amor. E vai querer saber por onde andas a mãe. E vai querer vir. Percebe? No tempo dele. Ele não está preparado para um Deus de amor ainda. Assim como muitos. Muitos de vocês estão aqui, ao qual gostariam que a família inteira estivesse. E não estão. Porque não falamos com todos. Precisamos do despertar de cada qual. Mas há o despertar massivo. E quando esse despertar massivo acontecer, não é o espiritismo a religião do futuro. É o amor. Porque quando você ama, você entende que por mais que alguém te faça o mal, você ama, então você releva. Aí o mal passa a ser de um só e ele some. E assim vai sumindo, e a gente vai prosperando. Ok? Mas sim, 98% dos irmãos encarnados precisam do pecado. Porque sem o pecado eles não têm uma trava, um botão de pânico. Às vezes o irmão encarnado não faz um ato nefasto porque ele acredita que vai pecar. Está tudo certo? Olha que maravilha. Se ele deixar de fazer algo porque ele acredita que vai pecar, tá bom. Agora, feliz é aquele que deixa de fazer algo sabendo que aquele algo tem consequências e que ele não quer as consequências. Não porque vai pecar ou não, porque ele sabe que aquilo é uma semente e ele não quer colher aquele fruto. É muito diferente. Isso te acelera, ou te estagna, ou te leva a passos largos, ou passos curtos. Deu para entender? Precisamos ainda. É incrível que eu disse a vocês que 98% da população ainda é Deus punitivo. E se eu falar a vocês que desses 98, quase 30% ainda é lei do talião. 30% dos irmãos encarnados, se você pisar no pé dele, ele pisa no teu imediatamente. Lei do talião. Aprendam isso, pois essas pessoas cruzam o seu caminho constantemente. Se você falar uma palavra agressiva para uma pessoa que usa a lei do talião, ele te esbofeteia na hora. É lei do olho por olho, dente por dente. E olha que a lei do talião já deixou de existir há mais de 2000 anos, que foi quando Jesus veio e disse, esta lei não, é a lei do amor.
E aí veio ainda o Deus punitivo na fase transitória. E vivemos ainda a fase transitória, 30% na lei do talião, 58%, 68% na lei de Deus punitivo e 2% liberto. Apenas isso. Isso é uma transição ainda. E encontrar pessoas com lei do talião dentro de si é importante, porque vocês saberão lidar com elas. Porque quem não entende um Deus punitivo, compreende muito menos quem reage pela lei do talião. E é permitido aceitar as pessoas como são. Então, quando alguém você ver que fez o mal a outro e respondeu na mesma moeda, não julguem, porque eles estão na transitória ainda. Lei do talião para a lei do Deus punitivo, para a lei da libertação do amor infinito. O importante é saber onde você está. E quão mais rápido você quer chegar. As crianças de hoje, que estão nas igrejas católicas, elas já estão aprendendo diferente. As crianças da tua idade, hoje, quando criança, receberam um ensinamento diferente. A igreja hoje, tanto a católica quanto a protestante, elas estão percebendo que não adianta mais um Deus punitivo, porque o Deus punitivo, ele enche a igreja num primeiro momento, só que ele esvazia depois. Enche e esvazia. Quando começou a ter vários estandartes religiosos e várias religiões, não está mais enchendo. Porque o Deus punitivo não enche mais religião. Porque você pega a pessoa uma vez, aí você resgata a segunda vez, a terceira vez ela passa longe da tua igreja. Ela passa longe da tua igreja, da outra, ele não quer saber da igreja. Porque ele vai para a igreja para barganhar com Deus. E não tem barganha com Deus. Não tem. É a mesma coisa que eu digo a vocês. Eu busco sempre uma palavra racional e lógica para passar a vocês. Se macumba, ebó, tivesse eficácia, ia ter alguém pobre? Correto? Por que vocês têm certeza de que a macumba não dá certo? Porque tem um monte de pobre. Porque se a macumba desse certo, o pobre ia pegar o dinheiro dele, ia lá no terreiro, ia pagar para que ganhasse dinheiro. Ele ia ganhar dinheiro. Aí ele ia falar para o outro, vai também, porque eu fiz a macumba e fiquei rico. Aí o outro ia também. Aí o outro ia também. A macumba existe há 18 mil anos. Éramos para ser um mundo de milionários. Sem doenças, sem patologia, sem nada. Percebe? Então, não há barganha. Não há barganha. Nem com Deus, nem com o Espírito. Ok? Se houvesse, ninguém mais morria. Aquelas pessoas que adoecem, que você ama tanto, vai lá e faz uma magia. Vai lá, bate um tambor, toma alguma coisa, faz uma oferenda e tudo se resolvia. Não existe barganha. E esse despertar, ele tem que haver. Ele tem que existir. Por isso que não tem terreiro que entrega o que promete. Ah, tem eficácia? Tem, podemos conversar isso sobre outro assunto. Porém, não é garantido. Porque não existe. É igual o Deus punitivo. O Deus punitivo, ele te cerceia, ele te cerca, ele te domina. Só que não há uma entrega, porque Deus não é punitivo. Você se restringe de fazer um monte de coisa por acreditar que Deus está te punindo porque você fazia. Agora que você está na santidade e você não é agraciado, você fala, uai, que Deus é esse? É melhor eu estar embriagado do que agora. Eu estou sóbrio e continuo na mesma consequência. Porque não há barganha. Não há. Muda, ajuda que o céu te ajudará. Esse é o ensinamento. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ok? Assim funciona. É a mesma coisa para a cura. Se qualquer doença fosse fazer uma oferenda, não tinha ciência, não tinha hospital. Ia ter um monte de terreiro. Ia ter terreiro um do lado do outro. Já tem, né? Mas ia ter mais. Não precisaria de hospital. Vai para o terreiro, o espírito te cura e você está curado. Percebe? Nasce muito mais espírito para ser médico do que médium. Por quê? Porque é o médico que cura, não é o médium.
Se fosse a lei oposta, nasce um monte de médium. Põe um monte de médium, um médium em cada esquina curando as pessoas. Seria muito fácil. Mas essa não é a lei. Não é lei da barganha. É a lei do merecimento. Meritocracia. A cada um segundo a tua obra. Ponto. Deus ama todos iguais e nos dá o merecimento. Segue. Alguns vão chegar na casa do Deus mais rápido, outros vão chegar mais rápido, um vai chegar por aqui, outro vai chegar por aqui, outro vai chegar por lá. Mas o nosso fim é a santidade, porque é para isso que fomos criados, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não seremos diferentes disso. Por mais teimosos que nós somos, nós chegaremos à imagem e essência do Criador. Ok? Só para deixar este adendo. Vamos aqui, depois aqui e aqui. Aí encerramos, ok? Sobre essa barganha com Deus, Sim. na questão do Evangelho, existe aquela coisa do dízimo. Sim. Isso seria um certo barganha? Sim. Mas não está no Evangelho o dízimo. Não são palavras de Jesus. Ela foi agregada na codificação da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Ela era o imposto cobrado por Davi. Então, você pega o Antigo Testamento, os líderes, os profetas, para manter o seu reinado, cobravam imposto. Então, como os reis eram os emanados por Deus, acreditava então que o dízimo era para manter a obra dos reis. Isso foi do Antigo Testamento. Não, de forma alguma. Não, apenas para manter a obra do homem. Jesus não criou religião. A religião cristã foi criada por Paulo de Tarso, através das escritas de Paulo de Tarso. Esta é a base do cristianismo. Quem criou a palavra cristianismo foi Paulo de Tarso. Quem criou o símbolo da cruz de Cristo foi Paulo de Tarso. E ele veio e trouxe a obra de Cristo até Roma e entregou todos os manuscritos, junto com todos os manuscritos que ele contraiu dos discípulos. Ele foi pegando manuscrito e levou até Roma. E lá foi morto. E aqueles manuscritos ficaram no Império Romano, que 400 anos depois codificou aquilo na Bíblia Sagrada. E encontrou uma forma de continuar a cobrança do Império Romano, que era dai a César o que é de César, através da religião, impondo o dízimo. Ele simplesmente pegou a estrutura do Império Romano e falou, olha que obra bonita, se a gente codificar isso aqui, a gente continua cobrando o dízimo do mundo inteiro, imposto do mundo inteiro, agora com uma nova roupagem chamada dízimo, não imposto. O dízimo para nós espíritos é apenas o imposto que qualquer empresa cobra sobre qualquer produto. Ok? A obra de Deus não precisa de um vintém, de nada. Se a obra de Deus precisasse de qualquer coisa material, nós aqui falaríamos para vocês há muito tempo. Isso aqui era um palacete. Já estávamos em sede própria, 5 andares, recebendo 10 mil pessoas por dia. A obra de Deus. A obra de Deus é quando o Deus que habitas em mim consegue tocar o Deus que habita em cada um de vocês. Cada palavra dita por nós consegue acionar o seu campo racional de maneira ao qual, que quando vocês percebem a frase que eu digo, fala, parece lógico, parece tão fácil, como eu não pensei nisso antes. Quando eu consigo passar uma frase a vocês, que a definição de vocês é lógica, nós fizemos o nosso papel. Percebe? Qualquer coisa oposta a isso é lubridiação. Se eu levar algo que vocês não vão conseguir concordar de uma forma racional, como eu sempre brinco, se espírito curasse o corpo, não precisava de hospital. Isso é lógico, correto? Todos conseguem concordar com isso? Porque ele é lógico. Tem uma lógica. Então, quando eu consigo passar isso, compartilhar essa visão com vocês, e vocês conseguem entender isso e se põem a pensar, que o meu Deus, o Deus que habita em mim, tocou o Deus que habita em você através do seu racional. Ali foi lançada uma semente. Isso não precisa de nenhum real. Percebe? Então, olhai a estrutura do dízimo como a estrutura do Império Romano.
O Império Romano saiu da Itália e foi dominando. Levou o denaro como moeda principal do comércio de escambos entre as nações que ele dominava. Ali ficou tributado, que tudo que todos os comerciantes vendessem pagava o imposto para o cobrador de impostos. Isso ele foi fazendo na Europa inteira, desceu para a Ásia, pegou o norte da África e aí ficou o Império Romano bem grande. Tudo com uma moeda única e cobrando imposto. Correto? O que o Império Romano, quando criou o catolicismo, fez? Vamos continuar cobrando imposto, mas isso precisa estar na Bíblia. Vamos ver o Antigo Testamento. Aqui, no Alcorão, não é nem no Alcorão, na Torá. Na Torá, temos essa passagem do Antigo Testamento falando que o templo deve ser mantido pelos fiéis com a cobrança de uma determinada porcentagem, que não era nem 10%, porém, da sua produção. E não era nem dinheiro naquele tempo. Era, se você tem 10 galinhas, tu dá uma. Se você tem 10 porcos, tu dá um. Não era dinheiro. Era bens, era a tua produção. Se você produzisse trigo, você dava trigo. Por quê? Tinha que manter o templo em alimentação, não em dinheiro. Não tinha nada a ver com dinheiro. Pegaram aquela passagem da Torá, trouxeram para a Bíblia e fundaram isso como um imposto. Hoje, o dízimo é o imposto que você paga para a igreja, com a desculpa da obra. E a frase lá que fala, Jesus fala, Pedro, tu é pedra, faça aqui a igreja, que os católicos usam mais. Sim. Assim como fala Pedro que ele vai ser o pescador de almas. E a alma não tem nada a ver com estrutura. Faça aqui a tua igreja, não significa que precisa ser a igreja templária. Não é a igreja de pedras e pilastras. É a igreja do homem, de homem a homem, de boca a boca. Sim, ela foi traduzida, ela foi levada. A igreja de Cristo, se Jesus quisesse criar uma igreja, ele era judeu, ele ia lá no templo judaico e convertia o judaísmo na igreja dele, porque ele já era judeu, ele nasceu, ele tinha herança de reis. A linhagem de Jesus era a linhagem de reis, por isso que Jesus não pagava imposto. Ele já era linhagem de rei, porque a Torá já ordenava você pagar imposto. Não era dízimo, era imposto. Ok? A religião era certa. Você paga imposto, você paga tributo para a igreja. Não era dízimo. Então, Jesus veio da linhagem de reis. Então, era muito fácil ele transformar a religião judaica na religião dele. E ele não fez. Ele foi converter almas. Ele disse a Pedro que ia ser pescador de almas, e não mais pescador de peixes, para ele pescar almas e fundar a igreja dele nos corações das pessoas. Deu tão certo, que hoje Jesus é a igreja mais poderosa deste planeta. Mas qual estandarte? Nenhum. Simplesmente por ser cristão. Você fala, eu sou cristão. Eu sou cristão católico, eu sou cristão protestante, eu sou cristão evangélico, eu sou cristão espírita. Eu sou Cristo. Ele fundou a igreja dele. Não sobre um estandarte, mas no coração. Então hoje, perguntar para uma pessoa, ela fala, eu sou cristão. Mas o que você frequenta? Eu frequento a Cabana, eu frequento a igreja católica do bairro tal, eu frequento Jardins da Caridade. Todos que estão aqui são cristãos. Não seria diferente, nós somos. Então, nós vamos convidar aqueles que têm Cristo no coração. Então, Jesus fundou a igreja dele, mas longe, distante, anos-luz da igreja do homem. Jesus está nos corações e não nos templos. Entendeu? Aí vamos ali e vamos encerrar aqui. Olha que interessante. Ela pergunta assim, essa sensação de culpa sem motivo lógico. Se eu voltar para a primeira pergunta, eu respondo a sua. O cérebro reptiliano, ele tem medo, ele tem sexual, que é a procriação, e ele tem a gula, que é a alimentação. São todos instintos para a perpetuação da espécie.
Quando você se sente culpada, é porque você tem medo do que a pessoa vai pensar de você. Então você sente culpa. É aqui. Então, quando você fala, como que eu lido com esse sentimento de culpa sem razão lógica? É o meu córtex frontal me avisando que eu não tenho culpa nenhuma, mas meu cérebro reptiliano, por algum acionamento espiritual, está falando, se você fizer isso, a pessoa vai te enxergar assim, você vai ser culpada. Ele aciona o teu medo. Então, é você racionalmente já lutando com o teu córtex frontal, lutando com o teu cérebro reptiliano para impor sobre uma mensagem de um espírito obsessor. Percebe? Então, quando você perceber que você está com medo, que você está temerosa, qualquer sentimento de culpa, qualquer coisa que o teu racional não encontra lógica, ora. Fala, Senhor, afasta de mim. Então, o espírito que está usando o canal para acionar, ele sai. Percebe? Porque o espírito obsessor, ele é sutil. Ele vai te acionar pelo teu medo. Toda vez que você se sentir com medo de algo, já acende o sinal amarelo. Já faz, já começa a oração. Você não foi feita para ter medo. O medo instintivo é o medo da perpetuação da espécie. Então, o medo, o que é o medo da perpetuação da espécie? Você sabe que se você pular num buraco, você vai se machucar. Então você vai ter medo de pular no buraco. Esse medo te protege. Se você subir num prédio de 10 andares e chegar no beiral e falar assim, eu vou pular, você não vai pular porque o medo te protege. Então é o medo como um agente protetor do teu corpo. Quando o medo for um agente protetor do teu corpo, ele está cumprindo a função dele. Quando o medo for um agente de limitação sua, cognitiva, de vida, de pensamento, é do obsessor. Ele perdeu a função dele. O medo, ele tem função de proteger o teu corpo. Fora dessa máxima, todo medo é fruto de domínio. Seja do espírito, seja de outro, seja de qualquer pessoa. Num relacionamento amoroso, é muito comum um dos lados impor o medo sobre o outro para dominar. Isso é muito comum. E esses relacionamentos quase nunca acabam bem. Então, quando dentro de um relacionamento, um usa ameaça, um usa o medo, um usa uma fragilidade, começa a manipular, isso tudo é domínio. Ok? Então, isso também vale, eu falo entre os irmãos desencarnados e encarnados, mas isso vale para encarnado e encarnado. Ok? O que é um desencarnado senão aquele que já teve um corpo? Então, o espírito manipulador, ele era um encarnado manipulador. Correto? Ah, eu era um bom samaritano quando eu estava vivo. Vim para o plano espiritual, agora eu sou manipulador. Não, você era manipulador aí. E agora você é manipulador aqui. Você é a mesma personalidade. Ok? Então, isso tudo que falo deve ser de advertência para a condução da vida próxima e íntima também. Dentro de um relacionamento profissional, amizade, íntimo, aonde um imputa sobre o outro o temor, o medo, isso nunca acaba bem. Está contra as leis naturais de ser um espírito neste planeta. Ok? Não bateu com o racional, reza. Não tem lógica, reza e afasta. Afastou, você vai ter mais condições. Nunca se entregue ao medo. É preferível errar para que o fruto do erro seja um bom aprendizado, do que não errar e não ter o aprendizado. Você vai sempre ficar, será. Não progride, fica estagnado. Ok? Eu sempre ouvi que eu tenho mediunidade de cura. Sim. Você trouxe que é um karma, concordo super com isso. Sim, muito. Daí a minha dúvida é, outros médios de cura também são todos do fruto da mesma questão kármica ou não? Cada pessoa com uma característica kármica. Ok. A mediunidade de cura, como disse, Chico, ele canalizava a mediunidade dele para a escrita e para a fonética. Então, ele tinha muita facilidade. O canal mediúnico para a escrita era uma avenida muito clara e límpida. Para a fonética, a mesma coisa. A mediunidade do Douglas para a fonética é muito boa. Para a escrita, nem tanto, porque ele não gosta de escrever. Então, ele trava. A mediunidade de cura é a canalização. Eu disse a vocês no início, a glândula pineal, cérebro reptiliano, sistema nervoso e neural.
A glândula pineal entra, passa pelo cérebro reptiliano e entra no sistema nervoso e neural. Esse sistema nervoso e neural, ele aciona o sistema nervoso de todo o corpo, ao qual as grandes ramificações do sistema neural, ele vem para a mão. E ela, por ser um membro mais perto do cérebro, quando um médium de cura, ele entra com um espírito de cura, ele pega, o espírito canaliza muita energia da natureza. A energia de cura, ela é da mãe natureza. A energia de cura do médium é da mãe natureza, não é de nenhum lugar. É das seivas das árvores, das raízes das árvores, do ectoplasma da natureza, da energia dos rios, dos riachos, da cachoeira. Então, a energia de cura da casa espírita e de todos os outros templos religiosos, da Umbanda, do Candomblé, da evangélica, da católica, a energia de cura é da natureza. Por quê? A tua alma nunca adoece. O que adoece é a tua alma etéreo deste planeta, que é o perispírito e o corpo da matéria. Para curar o perispírito e o corpo da matéria, energia da natureza, do próprio planeta. A alma é imagem e semelhança de Deus. Isso não adoece nunca, porque é o próprio Deus vivo. Então temos, além da alma, o perispírito e o corpo. O médium de cura, ele canaliza essas energias, ela entra pelo canal mediúnico, entra pela glândula pineal, chega no sistema nervoso e essa energia da natureza vem tudo para a palma da mão. E canaliza, irradia e vai sair pela extremidade. Aonde colocar a mão, vai doar a energia. O médium de cura, ele é um canalizador da energia da natureza para o corpo do outro consulente. Assim funciona. O médium de cura, ele tem esta avenida entre cérebro e mente aberta. Então ele recebe muita energia, essa energia vem pelo sistema nervoso e sai pela palma da mão. A mão esquenta, a mão formiga, a mão fica gélida, são as características da cura. Feito isso, analisando isso, os médiuns de cura, todos têm essa mesma predisposição, um canal aberto para as palmas da mão. Porém, nunca é o médium que cura, mas se o coração do médium não estiver limpo, ele atrapalha. Se o coração do médium estiver ali, mas eu vou ter que atender essa pessoa, mas essa pessoa, acabou a mediunidade. Qualquer energia que passar por você vai estar contaminada pelo teu sentimento. Então, de vez de ser energia da natureza, vai ser energia misturada com a inclinação do médium ou o desejo do médium. A mesma coisa que, eu vou me empenhar naquela pessoa porque ela tem mais dinheiro. Já era a mediunidade. Já foi contaminada, vai sair qualquer coisa, menos cura. Então, o médium, ele é um canalizador, só que entre o filtro, entre a canalização mente e mão, tem o coração. Então, o médium de cura, ele precisa ter um coração muito dócil. Se ele for muito diverso, o coração dele, com propósito de trabalho, a vida pessoal é muito bagunçada. Porque é uma lei de causa e efeito. Quando você doa a tua mediunidade para curar as pessoas e o teu coração não condiz com a caridade verdadeira, isso é uma consequência. Médium ascende ou médium derroca. Então, vida biológica, a vida pessoal, muitos entraves em todos os processos. Médium de cura talvez seja um dos mais difíceis de ser ascendido, porque entre a mente e a mão tem o coração. Isso é muito difícil de administração, porque o médium de cura ele vai ser envaidecido, o médium de cura vai ser procurado, o médium de cura vai ser solicitado, ele vai ser endeusado, ele vai ser a mesma coisa do que um médium de psicografia. Ele acaba sendo endeusado porque ele recebe mensagens. Daí que entra a parte kármica de aprendizado? Exato. Um médium de cura hoje nada é do que um médium de cura falido de ontem. Um médium de cura hoje, como o Douglas, nada é do que um médium falido da vida última agora há pouco. Percebe? Então ele é um ótimo veículo de ascensão, mas ele é um veículo drástico de decadência também. Repito, qualquer mediunidade, a de cura,
todas que envolvem o sistema nervoso. Entre a mente e a mão tem o coração. Qualquer desejo, qualquer pensamento entre não quero atender essa pessoa, mesmo assim vai. Se o médium falar, nossa, eu vou ter que atender essa pessoa, e ele for atender, não vai dar bom. Se ele ver que tem que atender aquela pessoa e falar, eu não quero, é preferível que ele fale, eu não vou te atender. Isso é nobre. Então, essa honestidade do médium com a mediunidade e o trabalho, ela tem que haver. Isso é muito, 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 muito importante. Muito mesmo. Ok? Guardar essa informação. A cura acontece pelo teu corpo canalizando as energias do seu cérebro para as suas mãos. Entre ela tem o teu coração. Cuida dele e tudo vai ficar bem. Preferível 1000 vezes. Às vezes os médiuns nos procuram e falam, estou sofrendo porque eu não estou trabalhando com a mediunidade como eu deveria. Né? Não existe punição por não trabalhar a mediunidade. Existem consequências da vida. Quando você se dispõe a trabalhar na mediunidade, algumas coisas te melhoram, mas aumenta a responsabilidade de ser exatamente a mesma pessoa aqui dentro do que tu é lá fora. Se houver muita divergência, lá fora desanda muito. Entendeu? Então é assim que funciona. Trabalhou, entendeu, viu que tudo tem as suas coisas, causa e efeito, passa e aceita e segue. Ficou mais alguma dúvida? Okay. Os médiuns de cura, coloquem sempre em contato com a natureza. Todas as vezes que vocês estiverem com problemas, com a mente perdida, tira o sapato, coloca o pé no chão, pisa na grama. Quando possível, vai tomar um banho de cachoeira, toma um banho de rio, entre em contato com a natureza. Porque o médium de cura, ele tem a capacidade de trazer as energias da natureza e lavar o corpo. Isso é para curar o outro e para limpar a si mesmo. O médium não precisa de um outro médium para limpar ele. Não precisa de mandinga, não precisa de um banho de sal grosso. Um médium apenas vai estar com a natureza. E não é apenas o médium, qualquer encarnado. Porque o teu corpo biológico, ele é deste mundo. E o que é deste mundo é da natureza. Este corpo do pó veio, do pó retorna. Ok? Os seus corpos é da natureza. Em contato com a natureza, vocês resolvem vários problemas que seriam da medicina, que são revertidos em contato com a natureza. Se vocês soubessem quantas doenças que poderiam vir nos 6, 7 meses, vocês evitam de tomar um banho de cachoeira, porque vocês lavam as toxinas da sua própria mente. A mente cria toxina, como disse agora há pouco. Os glóbulos brancos entendem essas toxinas como agentes para agir contra o próprio corpo, cria vários problemas autoimunes. Você entra na cachoeira, limpa o padrão mental, o organismo se restaura. Por isso que é tão bom ir no banho de mar. O que é ir no oceano tomar banho de mar, se não uma limpeza em alta escala? Vem a onda, te capota, te rola. Ali você já está deixando tudo, até a pele fica por ali. Faz uma esfoliação. Isso é limpeza, ok? Por isso que é muito comum em países, todos os anos, pelo menos a família ir para no mar. Isso é cultural, mas é saúde também, ok? Não posso ir no mar, vai na cachoeira. Não pode ir na cachoeira, tira os pés e coloca o pé na terra. Toma banho de chuva, limpa o teu corpo, ajuda muito, porque o teu corpo é da natureza, ela te sustenta. A cura só existe quando a mãe natureza te agraceja. Eu já disse isso a vocês. Uma pessoa é curada quando a mãe natureza consegue sair dela a energia ectoplasmática para curar o teu corpo. É pela natureza. Aí alguns pensaram assim, mas o homem está destruindo a natureza. Tiveram esse pensamento? Não. O homem tenta destruir. A natureza, quando ela, de vez em quando ela fala, ela põe o homem no lugar dele. Correto? Ela fala, deixa eu fazer uma ondinha mais alta aqui, aí vocês vão ver o estrago. Aí faz uma onda, ou um terremoto, A natureza sempre vai se incumbir de mostrar a nós que nós somos os visitantes.
que nós somos nada perto dela. Então ela sempre vai dar os sinais. Então não devemos nos preocupar. Apenas buscar na natureza o nosso equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Ok? Vamos encerrar. O Douglas já falou, Josi, você já falou 20 minutos do primeiro tempo do jogo. Não tem abraço? Não porque eu não quero, mas porque o Douglas quer assistir o jogo. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso e que cada um de vós, irmãos encarnados, e a grande falange de irmãos desencarnados aqui está, porque foi Deus que nos trouxe aqui. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, saibas que Deus te preparou um novo dia, ao qual o sol e suas propriedades terás a capacidade de enxugar cada lágrima que rolar por tua face. Apenas se permita a olhar ao sol e a contemplar a beleza de Deus, que o fez apenas para te aquecer. Deus te ama, ontem, hoje e para todo sempre. Deus te espera em tua morada, que não é da terra, e que para chegar na morada de Deus é a tua obra. E assim, seguindo o norte, a bússola moral de nossa existência, Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos diz: aquele que quiser fazer o que eu faço, aquele que quiser seguir os meus passos, que te ligará ao teu Pai, aquele que a morada dele não é deste mundo, levanta-te, pegue tua cruz e siga. Eis-nos aqui, Jesus Cristo de Nazaré, seus irmãos, prontos para levantarmos e pegarmos a nossa cruz e usarmos a Ti como bússola, usarmos a Ti como norte, usarmos a Ti como ponte que nos ligará ao nosso Criador, o Deus Pai que nos ama infinitamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, encerra seus estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.